Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante: o que fazer quando a empresa te obriga a assinar o livro de ponto sem anotar as horas extras para não pagá-las. Se você já passou por essa situação ou conhece alguém que está passando por isso, continue assistindo esse vídeo, porque vamos te dar dicas valiosas para lidar com essa pressão da empresa e garantir os seus direitos trabalhistas. Antes de começar, não se esqueça de seguir o nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber todas as novidades. E se você gostar do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com os amigos. Uma das maiores preocupações dos trabalhadores é a questão das horas extras. Muitos se perguntam se é correto assinar o livro de ponto sem anotar as horas extras, e infelizmente, é comum que as empresas pressionem os funcionários a fazerem isso. Mas o que fazer quando se encontra nessa situação? Primeiramente, é importante entender que a legislação trabalhista brasileira estabelece que o funcionário tem o direito de receber pelas horas extras trabalhadas. Além disso, o registro de ponto é obrigatório para todas as empresas, e deve ser feito de forma clara e precisa, respeitando as horas trabalhadas e as horas extras. No entanto, muitas empresas ainda tentam burlar a lei e pressionam os funcionários a assinarem o livro de ponto sem anotar as horas extras, a fim de economizar dinheiro e aumentar seus lucros. Essa prática é ilegal e pode ser considerada como fraude trabalhista. Mas o que fazer quando se encontra nessa situação? A seguir, vamos apresentar algumas dicas para ajudar os trabalhadores a lidar com essa questão. Conheça seus direitos. O primeiro passo para lidar com a pressão da empresa para assinar o livro de ponto sem anotar as horas extras é conhecer seus direitos. Como já mencionado, a legislação trabalhista garante ao funcionário o direito de receber pelas horas extras trabalhadas. Além disso, o registro de ponto é obrigatório e deve ser feito de forma correta. Portanto, é importante que o trabalhador conheça as leis trabalhistas e saiba exatamente quais são seus direitos em relação às horas extras e ao registro de ponto. Dessa forma, ele estará mais preparado para lidar com a pressão da empresa. Converse com o empregador. Se o funcionário está sendo pressionado a assinar o livro de ponto sem anotar as horas extras, o primeiro passo é conversar com o empregador e tentar resolver a situação de forma amigável. É possível que a empresa não esteja ciente da ilegalidade da prática e esteja disposta a corrigir o erro. O trabalhador pode explicar a situação, mostrando as leis trabalhistas que garantem o direito às horas extras e ao registro de ponto correto. É importante que a conversa seja franca e que o funcionário exponha sua posição de forma clara, sem agressividade ou hostilidade. Busque ajuda sindical. Se a conversa com o empregador não resolver a situação, o trabalhador pode buscar ajuda sindical. Os sindicatos têm o papel de proteger os direitos dos trabalhadores e podem ajudar na negociação com a empresa. O sindicato pode entrar em contato com a empresa e tentar resolver a questão de forma amigável. Caso não seja possível resolver dessa forma, o sindicato pode entrar com uma ação na Justiça do Trabalho em nome do trabalhador. Denuncie a empresa. Se a empresa persistir na prática de pressionar os funcionários a assinarem o livro de ponto sem anotar as horas extras, é possível denunciá-la aos órgãos responsáveis. O Ministério do Trabalho e Emprego, MONTE, e o Ministério Público do Trabalho, MPT, são responsáveis por fiscalizar o cumprimento das leis trabalhistas. O trabalhador pode fazer uma denúncia formal ao MONTE ou ao MPT, relatando a situação e apresentando provas, como registros de ponto, contra-cheques e testemunhas. A denúncia pode ser feita de forma anônima, caso o trabalhador sinta medo de represálias. Procure ajuda jurídica. Se todas as tentativas de resolver a situação amigavelmente não surtirem efeito, o trabalhador pode procurar ajuda jurídica. Um advogado trabalhista pode orientar o trabalhador sobre quais medidas legais tomar para garantir seus direitos. O advogado pode entrar com uma ação na Justiça do Trabalho em nome do trabalhador, exigindo o pagamento das horas extras e a correção do registro de ponto. Além disso, é possível pedir indenização por danos morais e materiais, caso o trabalhador tenha sofrido prejuízos em função da pressão da empresa. Portanto, assinar o livro de ponto sem anotar as horas extras é uma prática ilegal que pode trazer prejuízos aos trabalhadores.
Por isso, é importante que os funcionários conheçam seus direitos e saibam como lidar com a pressão da empresa. Conversar com o empregador, buscar ajuda sindical, denunciar a empresa aos órgãos responsáveis e procurar ajuda jurídica são algumas das medidas que podem ser tomadas para garantir o cumprimento das leis trabalhistas e proteger os direitos dos trabalhadores. É importante lembrar que, apesar das pressões que podem ser exercidas pela empresa, o trabalhador tem o direito de receber pelas horas extras trabalhadas e o registro de ponto correto é uma obrigação da empresa. Por isso, é fundamental lutar pelos seus direitos e não permitir que a empresa os desrespeite.